Gente, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o poder da semente. Eu amo falar de semente porque, no geral, eu e você temos coisas bem pequenas na nossa vida que às vezes a gente não tem proporção do que significa. Nem pra gente, nem pra quem está à nossa volta. Deus nunca começa coisas grandes de forma espalhafatosa. Ele trabalha no pequeno para que a gente seja habilitado para algo maior. É por isso que é tão poderoso. A Bíblia trabalha tanto amadurecimento, a Bíblia trabalha tanto processo, a Bíblia trabalha tanto o morrer, né? Deixar morrer para gerar vida. Então, a Bíblia está nos ensinando que, como dizia Hudson Taylor, um grande evangelista, pequenas coisas são pequenas coisas, mas fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa. Ninguém pode fazer algo grande para Deus sozinho. Ninguém pode fazer algo grande para Deus sem ter sido fiel no oculto. Porque, no geral, primeiro Deus precisa fortalecer nossas raízes debaixo da terra para que Ele torne eu e você uma árvore frondosa acima da terra. E a Bíblia sempre faz paralelos com o homem e a mulher cristã, comparando ele o que? A palmeira. Vigorosos, verdejantes, sempre abundantes. A Bíblia fala como árvore plantada junto aos ribeiros de água. Assim é aquele cuja sua fé está no Senhor. A Bíblia vai me comparar e vai comparar você. A árvore. Porque ele começa comigo e com você na semente. E se eu entender o poder das minhas sementes, eu serei sombra, eu serei alimento, eu serei firme, eu não me abalarei com os ventos, porque eu entendi o poder de estar enraizado. Eu entendi o poder do oculto. O mais legal nas pessoas não é aquilo que todo mundo está vendo. É aquilo que a gente conhece aonde? Na intimidade. São as peculiaridades. Eu conheço meus filhos do sinalzinho que eles têm até o que todo mundo vê. Por quê? Porque eu conheço o início, o Gênesis. A semente é sobre isso. É sobre começo. 2 Coríntios 9, versículo 10 diz o seguinte: Deus que dá a semente para semear. Então Deus não dá a semente para você guardar. Deus que te dá a semente para semear. Deus não te dá a semente para você engolir a tua semente. Lembra quando você era criança e você engoliu o caroço da melancia ou do maracujá? Sempre tinha um adulto que dizia para você: ó, que vai nascer uma árvore aí dentro, vai nascer um pé de melancia, vai nascer. Alguém sempre te ameaçou com isso. Ou que se você engolisse um chiclete, você ia ficar entupido. Sempre teve um adulto que falou isso e talvez você, hoje em dia, também diga isso para as crianças na sua vida. Mas a grande verdade é que semente não foi feita para comer. O que isso quer dizer? É que muitas vezes tem gente que está se alimentando da semente que Deus lhe confiou. E está vivendo escassez porque não aprendeu a semear. Isso, pastora, que abstrato. Eu sei. Deixa eu explicar. Às vezes Deus te deu um dom. Às vezes Deus te deu uma habilidade. Às vezes Deus te deu um recurso. E você está fazendo disso a sobrevivência. Quando Deus quer te ensinar que semente semeada multiplica. E todo mundo, eu e você, temos um chamado ao empreendedorismo espiritual, emocional, relacional e físico. Então, se eu tenho medo de arriscar, nessa noite Deus quer dizer a você: pega a semente e semeia. Vocês vão me entender. Vamos comigo, continua. A gente tem medo de arriscar. A gente tem medo de fazer algo maior com o dom que Deus nos confiou. Nós temos medo de ir mais a fundo nos nossos relacionamentos. E ficamos de maneira superficial. Sabe o que isso quer dizer? Você está comendo a tua semente e ela não está podendo multiplicar. Todas as vezes que você fica aquém daquilo que Deus confiou na sua mão, você está engolindo aquilo que Deus quer que você semeie. Você foi chamado para fazer coisas novas.
Você é chamado para quebrar ciclos antigos. Você é chamado para novos caminhos. Você é chamado para caminhar em lugares que ninguém foi ainda. Então você é chamado para empreender. Você é chamado para sentir coisas que ninguém sentiu ainda na presença do Senhor. Você é chamado para perdoar como ninguém perdoou ainda. Você é chamado para empreender. Porque Deus deu a cada um de nós a capacidade de administrar as sementes que Ele nos confiou. O Deus que dá semente para semear e o pão para comer. Gente, pão é feito de quê? De trigo. Só que trigo, primeiro, é semeado, não é? Sabe o que Deus está dizendo? Você não é chamado para engolir a sua semente. Você é chamado para semear, de maneira que a sua semente gere abundância e a tua abundância vire mantimento. Isso é como investimento financeiro. Você não é chamado para engolir o que você juntou. Você é chamado para pôr o que você juntou, de maneira que aquilo multiplique. E você coma do quê? Da sobra e não da falta. Amém? Tá ficando mais claro? Também Ele dará a vocês todas as sementes que precisam. Todas as sementes que precisam. E Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita. Para pensar, ei, não vai faltar semente, amém? Não vai faltar o que plantar. Ele vai dar a você o que você precisa para plantar. Ele vai dar a você o que você precisa para crescer e dar uma grande colheita. Quero te lembrar do Salmo 126 que diz que aquele que plantou chorando, volta com as mãos cheias, sorrindo. Então, Deus que te deu semente quando você não tinha nada, é aquele que vai fazer você voltar no lugar onde você plantou com dor, colhendo muito e com alegria. Como resultado da generosidade de vocês. Eu sei que normalmente você ouve esse versículo falando sobre dízimos ou falando sobre ofertas. Mas a generosidade, gente, ela não começa no financeiro. A generosidade começa no coração. A generosidade começa em alguém que sabe ceder o seu lugar na fila. A generosidade começa em levantar do banco para alguém sentar. Então a generosidade, ela fala a respeito do coração e não da atitude. A atitude vai reverberar o que começou no coração. Nesse último voo que eu estava voltando de Recife, veio muita gente, né? Porque saindo de lá, estava vindo muita gente da praia de Porto de Galinhas. E muita gente vinha para São Paulo pegar suas conexões. Ou pessoas que são de lá, mas hoje moram aqui também. E o voo inteiro, não é normal isso acontecer. Mas o voo inteiro, as pessoas foram extremamente gentis, cautelosas e cuidadosas com as crianças e comigo. Porque perceberam que eu estava viajando sozinha com elas. Só que eu já tenho uma prática. Eu puxo a mala de um lado, ponho uma sentada em cima da outra. Eu fui gerando o quê? A habilidade de me virar. Porque normalmente eu juntas, para aproveitar mais tempo lá, juntas vêm, adianta as coisas e eu fico mais um pouco. Ou vou antes. Então eu adquiri essa habilidade. Mas as pessoas foram de tão grande ajuda que elas se importaram com o lanche que as crianças estavam comendo. Elas cederam à frente. Quando viram a escada, eles tiravam bolsa para mim, botavam bolsa para mim. Outros chegavam e desciam com as bolsas. Outras pessoas ficaram brincando com as crianças durante o voo, porque elas não dormiram. E aí Deus falou para mim uma coisa. A generosidade que você planta, eu derramo multiplicada. Tudo aquilo que você me entrega em atitude, eu reverbero em colheita. E aí o Senhor deixou claro no meu coração que esse ano que nós entramos agora é a estação de você colher plantações antigas. Então a semente tem esse poder, ela dá no tempo apropriado. Ela vai dar no tempo correto. Não é na sua força, não é no que você acha que sabe fazer, mas Deus estava me dizendo, olha, generosidade é um fruto que se colhe do tempo de entrega. Isso é um sinal para você de que esse ano é uma grande acolhida. E aquilo começou a falar no meu coração. A palavra semente, ela vem do grego, do hebraico, que quer dizer hazerá, que significa a semente. Que significa não só semente
de árvore, tá? Semente de plantar, semente no sentido físico, voltado para a árvore, para alimentação, para flores. Mas essa palavra semente é a mesma no hebraico, se usa para semente da plantação e a semente do fruto da descendência. Sabe por quê? Porque algumas colheitas você está tendo do que plantaram para você, mas outras colheitas você vai deixar para sua descendência. Semente tem tudo a ver com legado. Você já viu uma árvore plantada por algum parente seu? Ou já viu algum filme dessa história? Que alguém olha para uma árvore e lembra do dia que plantou? E a geração já é outra agora. Porque semente tem tudo a ver com descendência. O poder da semente, ela não morre em quem plantou. Ela continua reverberando de geração em geração. Porque a Bíblia fala disso. Ela fala que a fertilidade, ela não é só uma fertilidade do engravidar. Mas ela é uma fertilidade de passar de geração em geração. O poder de plantar e de colher. Plantar e colher. Plantar no mundo espiritual e reverberar e colher. A mãe de Billy Graham um dia foi perguntada: gente, olha, como você se sente? Você é a mãe do Billy Graham. Quantas vidas você ganhou? O Billy Graham ganhou tantas vidas. E ela disse assim: Deus me escolheu para ser a mãe dele. Para preparar o Billy Graham. Cada vida que Billy Graham está ganhando está na coroa da mãe que eu fui, me relembrando de todos os dias que eu estudei a Bíblia com ele. Algumas pessoas se preocupam tanto com as próprias sementes, como esse jornalista entrevistando, que não entende que a semente, ela fala às gerações. Que a semente, ela fica para as próximas gerações. O filho de Billy Graham tem continuado o seu ministério. A mãe de Billy Graham imagina, gente, não tem nenhum ministério, talvez pastoral, que chegue aos pés do que foi o ministério da mãe dele. De um avivalista que viajou às nações, sentou até do lado da rainha Elizabeth para conversar sobre a Bíblia. Aquela mulher exerceu um ministério no lugar oculto, porque ela foi a semente para que Billy Graham fosse a árvore que se tornou. O poder da semente é que a semente, ela nunca vai se limitar ao que ela gera. Você pode dizer quantas maçãs tem numa árvore? Pode? Eu posso contar, não posso? Olho para uma árvore e conto lá. Pô, tem 30 maçãs, 50, 60. Mas, gente, quantas árvores, quantas sementes tem dentro? Opa! Quantas maçãs vão ter dentro de uma semente? Você sabe? Você não tem como contar a vida útil de uma árvore e quanto ela vai dar. Então, você entender o poder da semente é você valorizar o pequeno. É você valorizar aquilo que parece escondido. Você entender o poder de um óvulo com espermatozoide. É você entender que milhares de variações podem surgir ali. Mas Deus já desenhou a variação perfeita. Como ela vai ser. O cabelo, os olhos. Porque na semente existe uma história sendo contada. Os dois termos, no final, os dois tipos de semente acabam sendo uma coisa só. Porque quando Deus compara o cristão a uma árvore, Deus está ensinando para mim e para você que o nosso motivo não é só ter vida em si, mas gerar vida onde a gente passa. Quando nós começamos a entender que uma semente para nascer, ela precisa de terra. Nós entendemos que existem fatores que determinam a nossa função aqui. A fundamentação de cada coisa que a gente está entregando ao Senhor. Eu amo quando o Senhor fala: minha é a terra e tudo que nela há. Todos os seres que na terra habitam. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que se a terra é toda dele, eu e você, a gente pode pedir a nossa porção. Eu já oro: Senhor, dá a porção de terra da Farol. Senhor, dá o nosso pedacinho de terra. A terra é toda tua. Dá pra gente um pedacinho. Nós queremos possuir. Porque a palavra fala que eu vou possuir terras que eu não trabalhei nelas. Que eu vou comer de plantações que eu não fiz. Poder da semente. Porque a tua palavra me ensina, Deus, que o Senhor tem algo que eu devo pedir, bater. E o Senhor vai abrir, o Senhor vai me responder.
Então eu preciso de terra, certo? Eu preciso de um lugar onde eu planto a minha semente. É por isso que você não pode engolir sua semente, entende? Você sabia que palavras são sementes? E muitas vezes nós estamos engolindo as palavras que Deus colocou na nossa boca sobre alguém ou sobre algum ambiente. Quando eu entendi isso, eu ainda era um adolescente, eu passei a ter bastante temor de Deus sobre as coisas que Ele trazia no meu coração e eu não compartilhava. Pode parecer que não, mas eu fui eu fui dos meus 6 a 14 anos bem tímida. Eu gostava em casa de cantar, fazer showzinho pra família, brincar com todo mundo. Mas você me expor, me levar a um lugar às vezes de exposição, me travava. Eu lembro como se fosse hoje, fazendo uma apresentação na escola de português. E todas as apresentações precisavam ser uma música cantada, né? Precisava ser uma paródia de alguém. E o meu grupo escolheu as Chiquititas. E todo mundo tinha que dançar. Mexe, mexe, mexe com as mãos, Chiquititas. Eu lembro da dança todinha. Mas eu lembro que no momento da dança, eu pensei assim, na frente do grupo da escola, eu só me lembro de pegar as minhas chuquinhas, jogar pra frente e fazer tudo pra ter meu 10 e sair dali o mais rápido possível. Mas quem diria, depois de algum tempo, eu estava liderando o intervalo bíblico da escola, que nem existia ainda. Uma escola extremamente católica. E os professores iam assistir. Mas essa era a mesma menina que teve vergonha de dançar as Chiquititas e ganhar o seu ponto na aula de português. Por quê? Porque entre as duas havia uma diferença. Eu tinha entendido que aquilo que eu deixo de falar, eu não posso plantar para que Deus faça crescer e germinar. Eu comecei a entender que eu poderia estar impedindo vidas de chegar a Jesus. Eu comecei a entender que eu poderia estar engolindo aquilo que Deus tinha me dado para liberar. Eu comecei a entender que as minhas atitudes são sementes. E até hoje eu vivo como alguém que aprendeu isso. Eu já tive muitos frios na barriga de parar alguém no meio da rua e falar algo. Mas deixa eu te dizer, eu já tive muito mais colheitas. No geral, eu abro o meu Instagram. Eu não vou pro Instagram, gente, porque eu acho legal ficar ali. Oi, tudo bem? Não sei o quê. Eu acho abestalhado no geral. Mas eu acho que Jesus é digno. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder para que creiam. Porque é uma vida santa, gente. Quando você floresce naquilo que Deus te chamou, quando você compartilha algo que Deus está fazendo, quando você mostra a funcionalidade, quando o mundo está disfuncional. Sabe que o maior ato de resistência hoje em dia é constituir família. Você quer ser a resistência? Constitua família e viva bem ela. Você já vai ser um problema para muita gente. Tenha definida a sua sexualidade. Seja funcional, você vai ser resistência. Então quando aquilo aparece, você está revelando quem Jesus é e o que Ele pode fazer. Quem é a tua vida, como é a tua vida, como é a tua família, como é a comunidade que você se insere. Gente, tem um monte de pessoas perguntando se ainda tem alguma chance. Então estou procurando algum lugar, rodando o dedo por aqui, vendo se tem para onde ir. É uma semente. É uma semente. Mas às vezes a gente faz o quê? A gente passa o dia clicando também, engolindo as sementes. E aí nós falamos sobre essa terra. Quem é a terra? O que é a terra? A terra são os lugares que Deus me confiou. A terra é minha casa. A terra são os meus relacionamentos. A terra é meu ambiente de trabalho. A terra é a minha comunidade, a minha família de fé. A terra são as crianças da igreja. A terra é o irmão, a irmã da igreja. A terra é o ministério que Deus me confiou. A terra é todo lugar que Ele me deu como herança. Porque o que o Senhor falou para Adão? Governe a terra. Ele poderia ter dito, governe o mundo. Ele se governe a terra. Porque Deus já estava falando de semente. Deus já estava falando o quê? De descendência. Deus já estava falando de o que você vai colher. A gente tem uma mania que eu amo. A palavra fala que onde pisar a planta dos seus pés é território do Senhor. Onde tocar as suas mãos.
Sempre que eu vou orar em algum lugar específico, algo que nós queremos conquistar para o Senhor, eu tiro logo meus sapatos, digo, Senhor, onde pisar a planta dos meus pés? Por quê? Porque isso é semente. Como é que se faz teste de DNA, minha gente? A maioria das pessoas se acostumou com o padrãozinho do sangue. Mas você sabia que o método mais seguro para descobrir DNA ou para fazer uma avaliação até numa cena de crime é através da saliva? Sabe por quê? O que você fala cai na terra. E ali você deixa imprimido o teu DNA. Seja murmuração, seja graças, seja crítica. O JB Carvalho fala algo que eu acredito pra caramba. Ele diz o seguinte, que as palavras são sementes tão profundas que às vezes você está junto de alguém e você sente um mal-estar e você não sabe o que é. É porque ou você já falou mal daquela pessoa ou porque ela já falou de você. E as palavras, elas reverberam. Palavra é como um monte de papelzinho que você rasga e joga no ventilador. Vai recolher e cola, vê se fica igual. Então palavras são sementes, atitudes são sementes, entregas são sementes. Sabia que você está aqui hoje é uma semente? Sabia que você ter virado um ano na casa do Senhor é uma semente? Sabia que você depender de Deus é uma semente? Sabia a maneira que como uma mulher gestante põe a mão no ventre e abençoa o filho ou a filha é uma semente? Eu fazia muito oração, Senhor, me dá filhos intensos. Senhor, me dá filhos que são perspicazes, têm revelação. Me dá filhos inteligentes. Eu não me importo se eles vão ser bonito ou feio. Porque, gente, genética é tudo, né? Pode sair lindo ou pode sair horroroso. Já pensou? Pega o pior de cada um. Que às vezes você vê um pai e uma mãe lindo e o filho parece que não pegou o melhor de cada um. Às vezes você vê um pai e uma mãe que parece que não foi tão prestigiado e a criança sai perfeita. Como é que se explica? Brincadeiras à parte, tem nem bonito nem feio, né? Tem tudo o jeito de Jesus. Foi ele que desenhou e tá tudo lindo. A gente que criou padrões. Mas eu orava no meu ventre, eu dizia, Senhor, filho, eu não quero, Deus, eu não quero uma criança muito bobinha. Quero crianças que tenham pegada pra vida. Aí hoje em dia eu falo, Senhor, eu devia ter orado menos. Porque os meus são intensos demais, Jesus. Mas eu pedi. Aguenta. É que nem você orou, Senhor, eu quero tanto casar. Eu quero tanto casar. Quero tanto, meu Deus. Na primeira meia suja, ai, Senhor, que desgraça. Oxente, que foi? No primeiro dia que a mulher foi num salão e a conta foi mal, você imaginava, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz da minha vida? Ei, você pediu. Mas brincadeiras à parte, não é Deus que vai decidir o quanto eu semeio. Você pode até dizer, Senhor, me abençoa. Senhor, me dá um ambiente de paz. Epa, Provérbios diz que no torcer do nariz sai o quê? Sangue. Que na casa da mulher rixosa ela pinga que nem uma goteira, de maneira que ninguém gosta de estar lá. Semente. Semente. A Bíblia diz, não pega um cachorro raivoso pela orelha, que ele vai te atacar. Semente. A Bíblia diz, palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. Gente, uma das melhores maneiras de começar o pós, no processo de recuperação de uma depressão, é trazer um hábito de gratidão e exercício físico. Por quê? Palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma. Torna a pessoa doce e faz o quê? Medicina para o corpo, cura. Você já testou pegar alguém bem chateado, chateada, e falar uma coisa boa para essa pessoa? Você desmonta. Essa pessoa começa a brigar. Fala, tá tudo bem com você? Você é uma pessoa tão importante. Se alguém que... O que a pessoa faz nessa hora? Ela vai continuar a brigar? Não vai. Deixa eu dar uma dica para você, marido. Você que é casado. Sua mulher tá querendo discutir. Tem dia que... Eu não sei o que mulher tem. Que tem dia que ela levanta e ela diz assim, hoje eu vou brigar. Você tem uma dessa em casa? Tem não, né? É só lá em casa que isso acontece. Nem ela sabe que ela vai brigar. Provavelmente que os hormônios dela deu
um tilt. Vocês falam tilt? Pronto. Aí ela tá assim, tudo tá complicado naquele dia. Deixa eu te dizer, é um grito da mulher de socorro, de me dê um abraço, diga que eu sou linda. Experimente pegar essa mulher que não tá bem, abrace ela, envolva. E diga o que você precisa, meu amor? Você é linda. Tu vai ver se ela vai brigar contigo. Vai lavar a louça. Nunca vi mulher brigar com o marido que tá lavando a louça. Tu já viu? Ou que tá passando pano na casa. Ou que tá dando banho nas crianças. Ou que levou o cachorro para dar uma voltinha. Nunca vi. Semente. A semente é aquilo que eu planto e que vai reverberar. Reverberar. Não tem como você plantar acolhimento e colher rejeição. A palavra diz que isso pode até acontecer por um breve tempo. Mas diz a você que se você perseverar na colheita e não esmorecer, no devido tempo você vai colher. E por que a Bíblia diz para você não se cansar enquanto você planta algo que não está colhendo? Porque Isaías nos ensina, 41, que até os jovens se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Porque você está dizendo que não adianta você esperar no tempo humano, no Cronos. Você tem que esperar no Kairos. Kairos é o tempo de Deus. O Kairos às vezes é mais rápido do que você planejou. Ou às vezes ele te leva um tempo maior. Porque o tempo de Deus não está aqui para ser teu escravo. O tempo de Deus está aqui para te aperfeiçoar. Para que você não perca aquilo que você colheu. Pior coisa do mundo é colher o fruto verde. Você sempre vai ter que dar um jeito. Manga verde, o povo tem que botar sal para comer. Banana verde, fica rançosa na boca. Tudo que você colhe antes do tempo, você vai ter que adaptar para tornar útil. Mas aquilo que você colhe no tempo apropriado, você não precisa de mais nada. O fruto está suficiente. E Deus não quer que você precise realçar o que Ele está fazendo. Ele está trabalhando em você a confiança para que Ele te entregue o propósito, a obra, a promessa, o relacionamento, o recurso pronto. Mas não é Deus que vai definir o quanto eu semeio. A quem é? Sou eu. A palavra diz, e Deus te dá a semente para semear, certo? E também dá o que? Todas as sementes que vocês precisam. 2 Coríntios 9:10. Ele te dá não só a semente inicial, mas Ele te dá todas as sementes que você precisar. Mas semear é sua função. Sou eu que escolho, sou eu que decido. O que eu estou semeando? O que eu semei na minha casa? O que eu semeio nos lugares que eu vou? O que eu semeio na vida das pessoas? O que eu semeio dentro de mim mesmo? Eu semeio a palavra, eu semeio dúvida. Porque o que você semear, você vai colher. Dá para plantar morango e colher banana? E muitas vezes nós estamos ofendidos com Deus por conta de uma semeadura que nós mesmos fizemos. Semeadura de moralidade, depois reclama que está com frigidez. Semeadura de mentira, depois reclama que não tem relacionamentos de confiança. Semeadura de idolatria à televisão, ao noticiário, e depois reclama que está pessimista. Semeadura de indiferença ao outro, depois reclama que se sente sozinho. Semeadura de ira, depois reclama que as pessoas pisam em ovos com você. Semeadura de extrema valorização dos títulos, depois se sente vazio. Semeadura de priorizar o trabalho ao invés do propósito de Deus, depois reclama que se sente perdido. Mas a palavra está dizendo que a semeadura é minha e sua. Semeadura, eu não venço essa área, eu não prospero. Beleza, você está semeando? Ou você está engolindo as suas sementes e esperando que Deus faça acontecer algo que você nem semeou? Eu não rompo na área financeira. Primeira pergunta, como é que está o dízimo?
Como que está a sua liberalidade? Você gosta mais do dinheiro ou gosta mais das pessoas à sua volta? Você faz coisas ousadas pelas pessoas que você ama? Ou você fica travado no dinheiro? Porque uma coisa é economizar, outra coisa é ser escravo. Uma coisa é ter gestão, outra coisa é ser controlador, controladora. Uma coisa é receber salário, outra coisa é ser escravo do salário que recebe. Uma coisa é amar alguém genuinamente, outra coisa é ser dependente emocional. O que nós estamos semeando? Porque isso fica para descendência. Lembra que a palavra semente é a mesma para descendência e para plantação? Por quê? Porque a semente que eu semeio hoje, a minha descendência colhe. Quantos de nós aqui já tivemos que renunciar no mundo espiritual? E dizer, Senhor, eu quebro o pacto com a mentira, ou seja, com a inveja, com padrões familiares. A Bíblia diz que os pais comeram uva verde e os filhos e os dentes dos filhos embotaram. A Bíblia está reforçando o que aí? Herança espiritual. A minha semeadura não impacta só a minha vida, impacta a terra, que a minha futura geração também vai semear. É melhor eu ter uma semeadura limpa do que a minha geração ter que chegar lá e arrancar as raízes antigas para recomeçar. É por isso que a gente fala que o nosso papel aqui é não ser, a gente não é, gente, um teto. A Farol, a gente não trabalha, eu sou sua cobertura espiritual. Gente, a cobertura diz que eu só posso crescer até o teto. Então, se eu e Jonatas for a cobertura espiritual de vocês, vocês só podem ir até onde a gente foi. O nosso papel é ser o quê? Plataforma. Para que vocês comecem de onde a gente já conquistou. É assim que funciona no reino de Deus. Porque o próprio Jesus, ele disse que era uma plataforma. Ele disse, eu vou, mas deixa o quê? O Espírito Santo, meu Consolador. E vocês farão obras iguais ou maiores que as que eu fiz. Peraí. O Deus que tem tudo disse que nós faríamos coisas maiores do que Ele. Então, quem são homens de carne e sangue para dizer qual é o limite do que Deus pode fazer na tua vida? Então, aqui nós fazemos isso. Nós edificamos de maneira que vocês possam subir nos nossos ombros. Então, nós estamos puxando ervas daninhas a respeito da cidade, ervas daninhas a respeito de liderança espiritual, ervas daninhas a respeito de situações que nós queremos ter suporte para que você avance. Para quê? Para que a sua colheita seja livre. Seja livre. Então eu preciso liberar a colheita para a futura geração minha de carne e sangue, mas também minha futura geração espiritual. Quando você está aqui na igreja, você cuida de alguém, você serve alguém, você intercede por alguém, você também está deixando um legado espiritual de semeadura. É por isso que eu acredito, a gente tem tanto cuidado com o altar da igreja, porque não é qualquer pessoa que pode ministrar aqui. Porque o que a pessoa está vivendo, ela também libera. Seja bênção, ou seja peso, ou seja maldição. Então, se a gente põe alguém em pecado, essa pessoa libera o quê sobre a vida das famílias? Sobre a sua vida que recebe? Se a gente não tem firmeza com Deus, a gente não tem um compromisso genuíno, não estou dizendo que Deus vai botar gente perfeita para pregar, não. Lá em casa a gente também tem dor de barriga. Mas é que Deus vai colocar pessoas genuínas, comprometidas e que não quebram princípios. Porque semeadura é muito sério. O poder da semente é de fazer o quê? Reproduzir conforme a própria espécie. Você reproduz conforme a sua espécie. Você reproduz conforme o que você fala. Você reproduz conforme o que você come. Você reproduz conforme aquilo que você libera. Ninguém consegue colher mais do que o que semeou. Você está semeando? Eu não tenho tempo, Ange. Você está semeando? Ah, eu quero ter um casamento bom. Você está semeando pureza sexual? O povo acha que pureza sexual é só a virgindade ou a castidade antes de casar. Pureza sexual é depois que eu caso, abster os meus olhos.
Abster de conversas. Não fazer parte de grupos que liberam vídeos. Não fazer parte da roda das mulheres que fazem comparações, brincadeiras ou falam de alguém. Pureza sexual não é um padrão para quem é solteiro. Pureza sexual é o elo que mantém a unidade do casal também. Homem fraco precisa de uma mulher por dia. Homem que é macho de verdade conquista a mesma mulher todos os dias. Passa com ela as fases. Passa o dia bom, passa o dia mal. Mulher fraca é que procura alguém conforme a sua vontade e conforme o status que esse homem lhe dá. Mulher de verdade é aquela que constrói junto. Uma das dicas dos maiores bilionários do mundo é: tenha uma mulher e conquiste tudo junto dela. Que coisa linda. A Bíblia já ensina. Semeadura. Saber que a maneira como você é casado hoje é uma semeadura para os seus filhos no futuro? Eles te olham. Saber que você não desistir é uma semeadura que Deus vai te dar colheita? Saber que você honrar no ambiente onde há desprezo é semeadura e você vai ter a sua colheita? Ei, ele disse: Ele fará com que suas sementes cresçam e lhe deem uma grande colheita. Eu colho hoje coisas que eu semeei há 10, 15 anos atrás. Mas eu sei que daqui a 10 anos eu vou colher algumas coisas que eu estou semeando hoje. Daqui a um ano, talvez eu colha coisa que eu semeei ano passado. Daqui a 2 meses, talvez eu já colha algumas coisas que eu semeei na semana anterior. Mas eu preciso continuar a semear. Eu preciso continuar a investir. Tempo é semeadura. Sabe que quando você gasta tempo com alguém, você está semeando na vida dessa pessoa. Você está dizendo: eu acredito que a sua terra é boa. Sabe que quando você senta com a criança, você acha: mas eu não estou fazendo nada de espiritual. Gente, não tem nada de mais espiritual do que coisas comuns sendo feitas para a glória de Deus. Quando você senta com a criança da igreja, dá atenção a ela. Você está semeando não só no futuro dela, você está semeando na sua vida. Porque a palavra fala que deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Cada tempo que você semeia com a criança, você está experimentando do reino. É honra. Cada tempo que você dedica a alguém, você está dizendo a essa pessoa: a sua terra é boa. A sua terra vale a pena. A sua terra vai florescer. Cada vez que você está cuidando de alguém que todo mundo diz: é difícil demais essa pessoa. Difícil é ver alguém florescer sem ninguém ter investido tempo nela. Eu adoro quando me dizem assim: meu Deus, tu está cuidando dessa pessoa, está perdendo teu tempo. Dificílima. Aí eu só penso: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou. Aí eu vejo Deus mexendo naquela pessoa por conta do tempo investido, por conta de uma palavra investida, por conta de amor investido, por conta de sementes. E quando Deus faz, eu olho e aquilo fortalece a minha fé. Eu digo de novo: faz de novo. A maioria das pessoas difíceis é só alguém pedindo atenção. Adoro. Que dizem: olha, aquela pessoa melhorou tanto, né? Depois que investiu, você deu atenção assim. Dentro de mim eu estou dizendo: é assim que Ele faz. Porque Deus só precisa de semente, uma terra disponível, e Ele fará crescer. E Ele fará disso uma grande colheita, como resultado da generosidade. Dá tempo a generosidade, dá recurso a generosidade, dá uma palavra quando todo mundo dá uma crítica, a generosidade. Amar quando todo mundo rejeita, a generosidade. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Semente. Eu estou sendo generosa com as sementes que eu planto. Ou eu estou calculando as vezes, não cabe no meu schedule.
Tem muita coisa que não cabe no meu schedule, mas cabe no schedule de Jesus para mim. Porque Ele quer que eu plante, porque Ele quer que haja uma colheita, porque Ele quer que alguém floresça, não importa. Plante. Plante fé quando você tiver dúvida. Plante orações quando alguém tiver medo. Plante palavra de bênçãos quando só houver crítica. Invista. Invista. Ame. Abençoe. Fique uma hora a mais. Sabe quando você devolveu o livro para alguém que você pegou emprestado, devolva melhor do que você pegou. Coisa que eu aprendi quando era criança, quando você deve devolver o tapoé de alguém que semeou na sua vida amor, devolva com amor. Alguma coisa tem que ir dentro. Quando eu devolvo tapoé, né, gente? Eu tenho um sério problema com tapoé. Quem devolve tapoé lá em casa é Jonatas. Inclusive, quando eu morava em Recife, ele que devolveu os tapoé da minha mãe. Acho que foi aí que minha mãe pegou também um carinho diferente por ele. Quando eu pegar o carro de alguém, devolva melhor do que você encontrou. Nunca vai ser demais semear um abastecimento e uma lavagem. Quando você pegar uma roupa emprestada, devolva cheirosa. Diga para aquela pessoa, eu honro a sua semente. Quando você for na casa de alguém, deixa ela saber tudo que você achou lindo. Porque semear não custa tanto. Quando você vê uma criança com a mãe que pariu ou com algum parente doente, leva ela para algum outro lugar. Quando você encontrar uma viúva, diga a ela que com você ela tem família. Quando você encontrar um senhor sozinho, não custa nada levar ele de carona ao invés de deixar pegar um Uber. Quando você vê que alguém está passando por um momento difícil, seja um lugar fácil. Uma comida gostosa, uma piada. Não é tão caro ser uma semente. Tem tanta terra boa. Mas está faltando o quê? Eita, lembrei desse versículo agora. Então disse, Mateus 9:37, Jesus e seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Sabe o que ele está dizendo? Está tudo pronto. Tem abundância. Ele está aqui, ó, gente. Peraí, ele fala em Coríntios, ele fala em Mateus. Ele está falando que a colheita é grande. Ele já está falando que os campos estão brancos. Sabe por que o campo fica branco? Quando floresce, está pronto para retirar. Mas tem pouca gente habilitada para plantar e colher. Sabe por que tem pouco trabalhador? Porque apesar da colheita ser grande, poucos semearam, então poucos podem acessar a colheita. Deus deixou eu e você escolher o quanto a gente ia plantar. Porque Ele deu para mim e para você a chave de dizer o quanto íamos colher. Quanto? Nós determinamos o que plantamos. E é assim que a gente determina o quanto vai colher. E Deus determina quando a gente colhe. E onde? Por que onde? Porque se a terra é toda de Deus, tem coisa que eu plantei lá em Recife, eu estou colhendo em Campinas. Tem coisa que eu plantei numa pessoa e colhi em outra. Nunca tem expectativas nas pessoas. Sempre tem expectativas em Deus. Porque assim você livra as pessoas do peso da sua cobrança. E você deixa Deus liberar para você quando e onde Ele quiser. Ainda bem que a terra é toda de Deus, eu posso colher em Campinas. Tu já imaginou se eu me mudando perdesse minha colheita? Tem dias que eu volto para Recife e eu colho tanto de coisas que eu plantei em Campinas. Tem honra que eu plantei em algumas pessoas e lugares. Mas eu colhi em outras.
Tem tempo que eu dediquei a algumas pessoas em alguns locais e eu colhi em outros. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não perde sua plantação. Plante sem medo. Eu plantei tanto na casa do Senhor, gente. E continuo plantando porque eu acredito na igreja. Eu acredito na igreja, eu acredito na noiva, de verdade. Eu tô aqui porque eu acredito. Porque isso aqui, ó, pulsa nas minhas veias. Eu amo a igreja. Eu amo as crianças que chegam na igreja e se sentem seguras. Eu amo os jovens se casando na igreja. Inclusive, Senhor, em nome de Jesus, chegou 2024, ano de casamento nessa igreja. Em nome de Jesus. Leva gente, traz gente, casa o povo, mas faz, Deus. Deixa ninguém aqui esse ano sem casar, daqueles que ainda precisam. Amém? Eu falando sério. Que eu quero que vocês casem certo e casem bem. Esse tipo de sonho de Deus não inspira. Eu nunca vi inspirar o sonho de Deus para a família. Não importa se inspirou para você, se você desistiu. Ele não. E Ele quer que você case bem certo. E quer que você seja feliz. Esqueci até onde eu estava falar de casamento. E eu plantei na casa do Senhor minha vida inteira. Lembrei, viu? Você nem me ajudaram. Então tudo está atento. Plantei. E sabe o que é mais interessante? Teve dias que eu estudei menos. Ou que eu trabalhei menos. Porque eu dei mais para Deus. E as posições profissionais que eu venho ocupando, gente, é para gente que fez muito mais do que eu no mundo profissional. Sabia? Porque eu fiz para Deus. Eu plantei na casa dele e está reverberando em outro lugar. Um dia eu disse para ele: Senhor, eu não preciso, Pai. Eu tenho muitos ideais, eu fiz a minha faculdade bem feita, fui oradora de turma, aquela coisa toda. Fui laureada, que top. Mas eu hoje quero entregar no teu altar o meu sonho de trabalhar de terninho e pasta. Eu quero te entregar hoje o meu sonho de ter o meu título de delegada. Quero te entregar meu sonho de uma função pública. E eu lembro de entregar isso para Deus. E às vezes que eu me vi colocando terninho para trabalhar, rindo sozinha. E lembrando que, isso não é minha prioridade, mas a casa dele é. Eu me olhava no espelho e dizia: tudo que eu abri mão, Deus, eu ainda possuo. Mas, se eu tivesse me agarrado, talvez eu tinha perdido o melhor. Eu tinha perdido essa família de nascer. Eu tinha perdido os momentos que eu me rasguei na presença dele. Semeadura. Semeie certo que você vai colher sonhos antigos. Semeie certo que você vai colher coisas que você nunca imaginou. Semeie certo. Semeie nele. Semeie nos valores que ele tem. Semeie nos princípios dele. Eclesiastes 11:6 diz: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não te canses, porque não sabes qual delas prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas são boas. Sabe o que a palavra está dizendo a você? Não se preocupe, só semeie. Algumas vão dar certo, outras não, talvez as duas, mas o seu papel é semear. Deus não quer você na semeação sombra, sabe? Às vezes a gente acha que a semeadura dos outros a gente vai colher. Até pode, por um tempo. Lembra de Ruth na Bíblia? Ruth, por um tempo, ela colhia do quê? Do restinho do trigo que caía da plantação de Boaz. Mas o propósito de Deus naquele tempo, sabe qual era? Era que ela tivesse mantimento na transição. Às vezes você acabou de chegar na igreja, você se converteu, você está colhendo umas coisas que você não plantou. Você está dizendo, Senhor, de onde está vindo? O Senhor está dizendo a você, eu estou te dando mantimento para você ficar forte. Mas se prepara, que está chegando a hora de você plantar suas próprias sementes. Deus não criou um povo passivo. Deus criou um povo protagonista. Logo depois que Ruth come do mínimo e mantém também a sua sogra, sabe o que Deus faz? Deus leva ela para ser dona da semeadura. Porque ela casa com o dono. Ela casa com Boaz. Deus redime o princípio, o propósito, mas Deus faz de Ruth aquela que agora tem autoridade para semear e colher em larga escala. Deus não tem para você uma missão sombra.
Você precisa, nessa noite, definir a sua semeadura pessoal. Você precisa definir as suas semeaduras emocionais. Você precisa definir as suas semeaduras espirituais. Você precisa definir suas semeaduras físicas. Você precisa. Porque no céu a gente não vai agarrado. Tu sabia disso? Por isso que a Bíblia diz que às vezes Jesus está vindo e ele toma um e o outro fica. Por quê? Porque semeadura é individual. Vida cristã é individual. E nessa noite, você precisa dizer: eu sei que há poder em semear, Senhor. Eu sei que não é pouca coisa semear. Eu sei que o Senhor me chamou para colher além do que eu posso, ou além do que eu imagino. Mas eu preciso semear. Eu preciso semear nos lugares difíceis. Eu preciso semear em pessoas difíceis. Eu preciso semear coisas boas. Eu preciso multiplicar a minha semeadura. Eu preciso deixar que o Senhor me faça colher aquilo que está no teu coração. Amém?